Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula do nosso curso de Química Inorgânica do programa de pós-graduação em Química da UFMG. Hoje nós vamos encerrar esse conteúdo de estrutura atômica e estrutura eletrônica, fazendo uma discussão sobre propriedades periódicas, e a partir do próximo vídeo nós já vamos dar continuidade no nosso próximo tópico. Para o nosso momento cultural hoje, a caneca escolhida foi essa aqui. Veio diretamente de Londres. Bonitinha, tá vendo? Eu gosto muito. Só pra constar, eu não furei a quarentena, tá, gente? Meu cabelo está raspado, mas fui eu mesmo que raspei. Por isso que não tá tão bom assim. Mas eu não gosto de cabelo grande me incomodando, então eu passei a máquina mesmo, tá ok? Chega de blá blá blá, vamos começar a nossa aula. Fecha todas as abas do navegador, desliga o WhatsApp, concentra que a aula vai começar agora. Bom, antes de tudo, vamos fazer a nossa breve revisão, né, do que a gente discutiu na última aula. Então, na última aula, eu mostrei para vocês que quando a gente resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, eu mostro que as energias vai depender apenas do número quântico principal. Então, para o átomo de hidrogênio, a menor energia do orbital 1s e os demais orbitais são degenerados, né, se eles tiverem o mesmo número quântico principal. Contudo, quando eu coloco mais do que um elétron, devido a efeitos de blindagem eletrostática e de penetração, há uma quebra dessa degenerescência, de modo que, para o mesmo número quântico principal, o orbital s vai ter uma energia menor que um orbital p, que vai ter uma energia menor que um orbital d, que vai ter uma energia menor que um orbital f. Então agora o meu diagrama, que era algo desse tipo para o átomo de hidrogênio, vira algo desse tipo aqui para um átomo multieletrônico. E aí, quando eu for fazer o preenchimento, eu sigo esse princípio, que é o chamado princípio Aufbau. Eu vou colocando os elétrons do nível de energia mais baixo disponível para os níveis de energia mais altos. Eu tenho que levar em consideração o princípio de exclusão de Pauli, que fala que dois elétrons não podem ter 4 números quânticos iguais. Então, se eles tiverem mesmo número quântico principal, mesmo número quântico secundário, mesmo número quântico magnético, né, NL e o ML, tudo for igual, eles têm que ter momentos de spin diferentes, um para cima e um para baixo, um mais meio, o outro menos meio. E além disso, eu tenho que levar em consideração até a regra de Hund, que a regra de Hund fala que quando eu tenho orbitais degenerados, que é o caso aqui do orbital 2p, onde na verdade aqui são 3 orbitais, né? Primeiro eu tenho que colocar um elétron desemparelhado em cada um deles para só depois começar o emparelhamento. As razões disso estão naquele termo que eu mostrei para vocês na última aula, né, chamado de termo de troca, que é mais favorável quando eu tenho mais elétrons desemparelhados. Bom, além disso, eu terminei a última aula mostrando, não sei se todos conhecem, né, que eu posso usar a minha tabela periódica para poder fazer a distribuição eletrônica. Basta eu saber a posição do meu átomo. E ela tem esse formato exatamente por causa da distribuição dos elétrons. Então, são duas colunas mais altas no início, né, que reflete os orbitais 1 e os orbitais s. Mais para o final são 6 colunas altas também, que são os orbitais p, que comportam 3 orbitais p comportam 6 elétrons, e aqui no meio eu tenho 10 caixinhas mais baixas, né, que refletem os 10 elétrons que cabem nos orbitais d. E aqui para fora eu tenho também os orbitais f. Então, eu não preciso saber de qual, por exemplo, aquela regra, né, que o pessoal chama de regra de Linus-Pauling, distribuição de Linus-Pauling, que não precisa. Basicamente é como se eu estivesse brincando com uma batalha naval aqui. Tranquilo? Bom, isso foi a nossa última aula. E aí hoje, então, eu vou discutir com vocês as propriedades periódicas. Propriedades periódicas, elas são bem interessantes porque quando a gente estiver na discussão de ligações químicas, e em breve nós já vamos começar a discussão de ligações iônicas, elas vão nos permitir ter uma ideia bem melhor do comportamento de alguns materiais, apenas sabendo onde que estão na tabela periódica os elementos que dão origem a eles. Então, por isso que ele é bastante útil. Nesse curso aqui, nós vamos focar apenas em 3,
que são o raio, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Mas tem algumas outras que não tem nenhum comportamento tão bom assim, algumas diagonais. Isso a gente não vai ver não, mas a gente vai focar nessas três principais que são bem interessantes para nós. Então a primeira coisa que a gente vai discutir é o chamado raio atômico. E raio atômico começa sendo uma propriedade muito interessante, chega a ser até um pouco ambíguo se você for parar para pensar, porque se a gente acabou de estudar, umas aulas atrás, a função de onda radial. E a função de onda radial, ela não termina em zero. Ela só é zero no infinito. Ela assume um comportamento assintótico, no decaimento exponencial, mas ela nunca chega a zero. A não ser nos nós, mas aí não é no infinito, né? Então, como é que eu defino o tamanho de um átomo? Na verdade, essa propriedade é uma propriedade que você não tem ela muito clara. Vai depender, por exemplo, do ambiente químico no qual o seu átomo estiver. Então, por exemplo, se você estiver estudando o íon sódio, se o seu íon sódio ele estiver num sólido de NaF, ele vai ter um raio específico. Se você colocar esse sódio em água e ele estiver solvatado pelas moléculas de água, ele vai ter um outro raio. Isso vai depender da qualidade do seu experimento. Normalmente esses tamanhos podem ser verificados usando cristalografia de raio-x. E aí você consegue determinar, através de distâncias, né, qual seria o tamanho de um átomo. Mas você pode ter diferentes qualidades de uma medida para outra, que pode gerar raios diferentes. Então não existe um único valor de raio. Na verdade, existem várias tabelas com diferentes definições. Claro que se você vai usar essa propriedade para analisar alguma coisa, você vai usar de uma única tabela. Tabela de Shannon, tabela de Bondi, tabela de Van der Waals, etc. Tem várias disponíveis. Então você tem que ser consistente com aquilo que você está analisando, ok? Mas, analisando a posição dos átomos na tabela periódica, eu consigo ter uma ideia de qual deve ser maior que o outro. E é isso que a gente vai fazer. Então, quando a gente analisa o tamanho de um átomo, são duas coisas distintas que eu estou levando em consideração. Primeiro, se eu tiver um sistema com muitos elétrons, eu vou ter que ter orbitais com números quânticos principais maior. E quanto maior o número quântico principal, mais afastado esse elétron deverá ser encontrado. Então aqui só estão exemplos de um orbital 1s, um orbital 2s e um orbital 3s. Observem o ponto de maior probabilidade de eu encontrar meu elétron. Ele está afastando, certo? Então se eu estiver comparando átomos que um tiver poucos elétrons e o outro tiver muitos elétrons, o que tiver muitos elétrons, a tendência dele é ser maior. Uma outra coisa que é importante é o quanto esse orbital ele vai estar contraído. Então, além do tamanho do orbital, no sentido da função, né, da função de onda, eu tenho que levar em consideração qual que é a carga que o meu núcleo exerce sobre esses elétrons. Então, eu também tenho que analisar a carga nuclear efetiva. Bom, antes da gente avançar, claro que se eu tiver essas duas tendências atuando de forma contrárias, vai ficar muito difícil eu predizer qual que vai prevalecer e qual vai ser a mais importante. Então, normalmente, o que nós fazemos é analisar elementos na mesma coluna ou elementos no mesmo período, porque aí eu estou controlando um dos fatores. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os elementos que estão na mesma família, ok? Quer dizer, eu estou pegando a mesma coluna da tabela periódica e estou comparando esses elementos. Aqui eu só mostrei para vocês, só um cálculo para vocês terem uma ideia, que eu tenho aqui o átomo de hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio e o césio. É a coluna 1 da tabela periódica, certo? Eu fiz aqui um cálculo da carga nuclear efetiva que o último elétron de cada um desses orbitais vai sentir. Então, se vocês verem, por exemplo, o átomo de hidrogênio só tem um elétron, então ele vai sentir uma carga de 1. O lítio vai sentir uma carga de 1,3. O sódio, 2,2. Olha o potássio, 2,2 também.
E se vocês fizerem o mesmo cálculo para o rubídio e para o césio, vocês também vão chegar no mesmo 2,2. Então, quer dizer, esse último elétron, ele vai sentir a mesma carga do núcleo, do sódio até o césio, só que com uma diferença. No hidrogênio, ele está no orbital 1s. No lítio, ele está em orbital 2s. No sódio, 3s. 4s, 5s, 6s. Então, esse elétron ele está cada vez mais distante do núcleo e sentindo basicamente a mesma carga. Então, se você pensar de forma simples, regra de Coulomb, a carga é a mesma, mas a distância está aumentando, então a força com que ele vai ser atraído vai diminuir. Então, a tendência é que o átomo cresça nessa direção aqui. Tudo bem? É isso que vai mandar quando eu estou analisando na mesma família. Agora, e se eu pegar os elementos que estão no mesmo período? Quando eu pego no mesmo período, esse elétron ele vai estar naquele mesmo... os meus elétrons vão estar no mesmo número quântico. Orbital S, orbital P, pensando. Então, quer dizer, o tamanho do orbital ele não vai variar tanto. Ele vai variar um pouco, claro, mas ele não varia tanto assim. Então, o tamanho do orbital é mais ou menos o mesmo. Vai depender do quanto o núcleo ele vai ser capaz de atrair o meu elétron. Então, eu fiz o mesmo exercício aqui, calculei as cargas nucleares efetivas sentidas do lítio até o neônio. Quer dizer, peguei lá o lítio lá na coluna 1 e estou indo até o neônio, que é na 18, lá nos gases nobres. Eu não estou considerando aqui, eu não vou considerar aqui metais de transição. Então, observa como que varia a carga nuclear efetiva. Olha o tanto que ela vai aumentando. Ela vai de 1,30 até 5,85. E é fácil da gente explicar, né, gente? Toda vez que você anda na tabela periódica à direita, você está aumentando um próton, certo? E, por consequência, um elétron. Só que esse um elétron ele está sendo adicionado no nível NSNP, que pela regra de Slater, ele vai blindar por 0,35. Então, no cálculo da carga nuclear efetiva, eu estou adicionando um próton, então o Z aumenta em 1, mas a constante de blindagem ela vai aumentar só de 0,35. Então a carga nuclear efetiva ela vai aumentando, que é exatamente o que a gente observa aqui. Tudo bem? Bom, se vocês olharem esse gráfico aqui, vocês vão ver o comportamento periódico que eu estou mencionando. Então aqui, começa no lítio, ele vai caindo, caindo, caindo até o gás nobre. Volta para o sódio. Cai, 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 até o cloro. Volta para o potássio. Cai, 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 até o branco. Você tem um conjunto de elementos aqui que apresentam um tamanho um pouco menor ou menor do que seria esperado para eles. Aqui você vai ter os lantanídeos, vocês têm os actinídeos. Por que isso acontece? Isso acontece porque você tem muitos elétrons que estão em orbitais Ds e orbitais Fs. E esses orbitais são os orbitais que têm a menor capacidade de blindagem. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a carga nuclear efetiva vai aumentar muito. E aí esse átomo tende a ficar ainda menor. Esse fenômeno ele é conhecido como contração dos lantanídeos. Ele é um pouco mais complexo do que isso, mas dá para ter uma ideia boa do que eu quero falar, pensando basicamente nesse sentido. De forma geral, o raio de um átomo, ele vai se comportar, o raio na tabela periódica, né, ele vai se comportar da seguinte forma. Ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Os maiores da tabela periódica vão ser esses aqui, enquanto os menores da tabela periódica vão ser essa turma aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e quando eu formo íons? Essa figura é uma figura bastante interessante, que é eu vou ter aqui em cinza o meu átomo neutro, eu vou ter em rosa os cátions, que são originados a partir desse átomo neutro, e eu vou ter os azuis, que são os ânions, que são originados a partir do átomo neutro.
Então, é bem fácil de ver, né, que, de modo geral, quando eu formo um cátion, o tamanho vai diminuir. E diminui bastante. Olha para vocês verem. Do lítio para o lítio mais é metade do tamanho, basicamente. Do berílio para o berílio 2 mais é 1/3 do tamanho. E aqui, do boro para o boro 3 mais é praticamente 1/4 do tamanho. Então, há uma diminuição e dependendo da quantidade de elétrons que são retirados, essa diminuição ela é muito significativa. Por outro lado, quando eu tenho aqui a formação de ânions, o ânion, de uma forma geral, ele vai ser maior do que o átomo neutro que deu origem a ele. Então, vocês podem ver aqui o oxigênio 2-, fluoreto, todos, eles vão ser menores. Tudo bem? Para vocês aí, gente, pensa um pouco, põe no papel, como é que vocês vão explicar esse fato de que, de modo geral, o ânion é maior do que o átomo neutro que deu origem a ele e o cátion é menor do que o átomo neutro que deu origem a ele. Como a gente explica isso? Pensa aí. Aquela hora do pause, hein, gente? Bom, basicamente, gente, vamos lembrar que quando você vai formar cátions e vai formar ânions, o número atômico ele não vai mudar. Então o Z é o mesmo. Mas eu estou adicionando mais elétrons. Então a capacidade dos elétrons blindarem vai aumentar. Então o que acontece? Acontece que eu vou ter uma diminuição da carga nuclear efetiva que os elétrons do cloro, do cloreto, desculpa, né, do ânion, vão sentir. E o impacto disso vai ser um aumento de seu tamanho. Da mesma forma, quando eu estou tirando elétrons, formando os cátions, o Z vai permanecer o mesmo. Por outro lado, eu estou diminuindo a quantidade de elétrons que vão conseguir blindar esse núcleo. Então, a tendência vai ser a carga nuclear efetiva aumentar. Se a carga nuclear efetiva aumentar, o meu tamanho, o meu átomo, ele vai diminuir. Tudo bem? Eu não sei se eu falei certo no primeiro. Primeiro, a carga nuclear efetiva diminui, ok? E aqui ela está aumentando. A outra propriedade periódica que nos interessa é a chamada energia de ionização. Então, por definição, a energia de ionização ela é a energia necessária para eu tirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Tudo bem? Essa definição é importante. Então, por exemplo, não faz sentido falar de energia de ionização de um líquido, tá? Eu estou sempre num átomo no estado gasoso. Ela é sempre positiva, ou, em outros termos, ela é sempre endotérmica, no sentido de que eu tenho que dar a energia para retirar esse elétron. Claro, eu tenho que vencer as forças eletrostáticas que mantêm aquele elétron preso ao núcleo. Então é importante, eu tenho que dar energia. E aí ele vai seguir a convenção da termodinâmica, né? Na termodinâmica, né, um ΔH positivo significa que eu forneço energia para o meu sistema. Um ΔH negativo significa que o meu sistema está liberando energia. Tudo bem? Então, basicamente, é a energia envolvida nesse processo aqui. Eu tenho um átomo formando o seu cátion e liberando um elétron. Posso tirar quantos elétrons eu quiser. Só que toda vez que eu for retirar um elétron, vai ficar cada vez mais difícil. Sim, porque eu tirei um elétron. O que acontece? A carga nuclear efetiva aumenta, porque eu vou ter menos elétrons blindando aquele núcleo. Então, tirar o próximo elétron vai ficar mais difícil. E assim sucessivamente. Essa tabela aqui, a gente mostra um pouco para vocês as energias de ionização de alguns elementos. Claro, o hidrogênio só tem um elétron, a energia de ionização dele, 1312, é uma só. Agora olha o hélio, tem 2 elétrons. O primeiro elétron sai em 2373, o outro elétron ele sai 5259, isso tudo em quilojoules por mol. Olha que interessante, ele é bem maior do que no átomo de hidrogênio, né? O que está relacionado a isso? É a carga do núcleo. O núcleo de hélio tem 2 prótons. O núcleo de hidrogênio só tem um próton. E existe um teorema na mecânica quântica chamado Teorema de Kopplmann. Esse teorema ele fala que a energia de um orbital
ela pode ser aproximada como sendo a energia de ionização. Então, a energia de ionização do orbital 1s aqui seria essa, né? Então, essa aqui seria a energia do orbital 1s no átomo de hidrogênio, e essa aqui seria a energia do orbital 1s no átomo de hélio. A gente consegue ter uma ideia disso daí. Tudo bem? Vou chamar a atenção de algumas coisas aqui. Vamos pegar o sódio. Olha as energias de ionização do sódio. A primeira é 495, a segunda 4.562, a terceira 6.911. Aumenta, claro, tem que aumentar sempre. Mas está vendo que daqui para cá aumentou 10 vezes e daqui para cá aumentou 1,5 vezes, talvez nem isso? Agora olha o magnésio. O magnésio ele vai de 737 para 1.476. Aqui aumentou 10 vezes, aqui está aumentando 2. E depois ele vai para 7.000 e tanto. Quer dizer, aumentou umas 5 vezes aqui para cá. Então aqui houve um grande aumento. Já no sódio, o grande aumento foi aqui. Olha o alumínio. Aumenta umas 3 vezes. Aumenta aqui umas 2 vezes. Nem isso. E aqui aumentou 5 vezes. O que está acontecendo nesses casos, pessoal? O que está acontecendo é que qual que é a configuração eletrônica do orbital do sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, eu tiro esse elétron aqui no orbital 3s. Esse próximo elétron que eu estou tirando aqui é um elétron de um orbital 2p, que é um orbital mais próximo do núcleo do que o orbital 3s. Então, vai ficar mais difícil eu tirar os elétrons aqui do que era aqui. Por isso que tem esse grande aumento. Sempre vai ficando mais difícil. Mas quando o meu elétron está mais próximo do núcleo, fica mais difícil ainda. A gente vê a mesma coisa aqui, ó. O magnésio ele tem 2 elétrons de valência, 2 elétrons no último nível dele. Então, tirou um, ficou mais difícil tirar o segundo. Depois, fica mais difícil ainda. O alumínio são 3 elétrons de valência. Tira 1, tira 2, tirou 3. Quando eu vou tirar o próximo, que é de um nível mais interno, ficou muito mais difícil. Eu consigo perceber esse aumento. Então, analisando as sucessivas energias de ionização, eu consigo ter uma ideia de quantos elétrons de valência, que reflete, tá, gente, na tabela periódica, os elementos daquelas colunas mais altas, né, chamados de elementos representativos, vai refletir qual coluna que ele vai estar. Então, eu consigo ter uma ideia disso analisando apenas as energias de ionização. Então, como é que varia na tabela periódica? Bom, ele vai variar ao contrário do raio. Porque quanto menor o átomo, mais próximos os elétrons vão estar do núcleo e mais eles vão ser atraídos. Em termos de carga nuclear efetiva, se eu analisar num grupo, quer dizer, numa coluna, a energia de ionização vai ficar a energia de ionização ela vai ficar menor à medida que você desce na coluna. Por quê? Porque aqui o orbital está aumentando, né? Está ficando mais afastado do núcleo. Já no período, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita. Por quê? Porque a carga nuclear efetiva ela aumenta nesse sentido. Tudo tranquilo? Bom, aí vem uma pergunta que é sempre muito recorrente, sempre muito interessante, que o pessoal fala sobre a ionização dos metais de transição. Então, se você pegar um metal de transição qualquer, ele vai ter uma configuração desse tipo aqui. Eu estou pegando da primeira série de transição, tá? Então, vai ser um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, 3P6, 4S2 e os orbitais desses. Agora, quando você retira o elétron sai do orbital 4s. E aí? Por que eu não tiro o elétron daqui, do orbital 3d, que é um orbital de energia um pouco mais alta? Por que eu vou tirar ele de uma energia mais baixa? Bom, para isso, a gente tem que entender, a gente não está analisando no processo, a gente quer analisar no estado final e no estado inicial.
O estado inicial é esse, o estado final é esse. O que acontece, gente, é que quando você aumenta a carga nuclear efetiva, essa distribuição eletrônica, que é algo desse tipo, ela tende a uma distribuição eletrônica tipo o átomo de hidrogênio. Então, quando eu estou tirando estou tirando dois elétrons, os meus orbitais que estavam assim, eles passam a ser quase isso aqui. Então, nesse caso, observe, quando está assim, o elétron no orbital 4s vale mais a pena do que o 3d. Quando eu vou tirando os elétrons, o orbital 4s agora passou a ter energia mais alta, e aí passa a valer a pena ele ficar no orbital 3d. Então, isso é um fenômeno, né? Isso acontece que ajuda a gente a entender por que a configuração eletrônica de íons metálicos, o orbital vazio é o orbital 4s, e não eu tiro elétrons no orbital 3d. Bom, tem uma outra forma de explicar isso, até um pouco mais simples. E aí eu gostaria que vocês fizessem como exercício da última aula, né? Vocês vão calcular para mim a carga nuclear efetiva, que eu vou um elétron do orbital 3d e um elétron do orbital 4s de um átomo de zinco vão sentir. Ok? Faz aí. Dá um pause e manda bronca. Bom, imagino que vocês tenham feito. Primeira coisa é que vocês têm que chegar na configuração eletrônica do átomo de zinco, que é essa aqui, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Bom, para aplicar a regra de Slater, nós vamos precisar fazer aquela separação que depende apenas do número quântico principal. Então eu chego nessa configuração aqui, ó. 1s2, né? O grupo do 2s e 2p com 8 elétrons, né? Os dois daqui com os 6 daqui. 3s e o 3p formam outro grupo com 8 elétrons. O 3d tem seus 10 elétrons e o 4s tem 2 elétrons. Observe, pela regra de Slater, eu inverto o 3d com 4s na configuração eletrônica. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular, usando a regra de Slater, considerando um elétron aqui, e vou calcular considerando um elétron desse aqui. Primeira coisa, vamos considerar o elétron no orbital 4s. Então, estou analisando ele aqui. Então, como é que eu calculo a constante de blindagem? Bom, eu estou considerando. Então, tem mais um aqui que blinda. Então, é 1 vezes 0,35. Eu tenho 8 mais 8, né? 18 elétrons no orbital n-1. 4 menos 1, 3. Então, é 18 vezes o 0,85. E n-2, eu vou ter esses e esses, né? Então, tenho mais 10 elétrons contribuindo com 1. Quando eu faço isso, eu chego que a minha carga nuclear efetiva é de 4,35. Tudo bem? Vou fazer o mesmo exercício agora, considerando um desses elétrons aqui. Quando eu considero um desses elétrons, vamos lembrar pela regra de Slater que quem está à direita não contribui para a minha constante de blindagem. Então, isso aqui eu ignoro. Eu tenho um elétron que eu estou considerando. Eu tenho outros 9 que estão no mesmo nível. Então, esses 9 contribuem com 0,35. E pela regra de Slater, quando eu tenho elétrons em orbitais desse, todo mundo à esquerda contribui com 1. Então, são 16 com mais 2, 18 elétrons. Quando eu faço essa conta aqui, 8,85. Então, observem que os elétrons no orbital 3d, sentem uma carga do núcleo bem maior do que os elétrons no orbital 4s. É muito mais difícil eu tirar os elétrons do meu orbital 3d. Tudo bem? É isso basicamente. Por fim, uma outra propriedade que é interessante, que nós vamos usar quando a gente estiver discutindo ligação iônica, é a chamada afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é definida como sendo a energia liberada, e aí eu chamo a atenção disso, quando um elétron é adicionado ao nível de valência do átomo. Então, eu estou pegando um átomo neutro e estou transformando ele em um ânion. E eu chamo a atenção porque aqui existe uma confusão de definição. Por razões históricas,
e isso é adotado até hoje, como a energia de ionização é considerada energia liberada, afinidade eletrônica, perdão, ela é energia liberada, assume-se para ela um valor positivo. No entanto, se você estiver trabalhando com funções termodinâmicas, né, essa afinidade eletrônica vai virar um ΔH de afinidade eletrônica. E esse ΔH, pela convenção da termodinâmica, essa energia liberada ela tem um valor negativo. Então é muito comum você encontrar dessa forma, tá, as tabelas de afinidade eletrônica com os valores positivos, mas na verdade porque o significado de afinidade eletrônica já contempla o liberado. Então tem um pouco. É bom sempre olhar, quando você estiver usando um tipo de tabela, qual que é a definição que eles estão seguindo. Tá? É a melhor forma. Até porque a afinidade eletrônica ela é periódica, mas nem não é tão periódica assim. Você pode ter algumas afinidades eletrônicas com os valores negativos mesmo. Por exemplo, gás nobre não tem tendência a querer ganhar elétron. Então, ele tem uma afinidade eletrônica negativa mesmo. Né? Então, pode ter problemas desse tipo. Bom, quanto maior for a carga nuclear efetiva, quanto menor for o meu átomo, mais fácil para ele poder, né, acomodar esse elétron. Então, a afinidade eletrônica ela segue essa tendência. Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. A maior afinidade eletrônica vão estar aqui e os menores vão estar por aqui. Tudo bem? Bom, antes da gente terminar, eu gostaria de chamar algumas coisas interessantes. Eu vou voltar no slide anterior, porque aqui no slide anterior eu estou falando o seguinte, ó, ela aumenta, né, nesse sentido. Agora, se você for olhar os dados do flúor e do cloreto, do oxigênio e do enxofre, do nitrogênio e do fósforo, você vai ver que ela está diminuindo para esses em específico. Então aqui o fluoreto é um pouco menor do que o do cloreto, do nitrogênio é um pouco menor do que o do fósforo e o do oxigênio é menor do que o enxofre. Isso é uma exceção, exceções. Por quê? Por que isso acontece? O que acontece, gente, é que esses primeiros elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio, eles são elementos muito pequenos. De modo que quando você vai adicionando elétrons a ele, esses elétrons eles vão ficar tão próximos que a repulsão elétron-elétron vai crescer demais. E isso vai fazer com que não seja tão estável assim. Isso vai fazer com que você tenha essas exceções. Então, tirando esses, né, o comportamento ele vai seguir mesmo, aumentando sempre de baixo para cima. Mas aí, na hora que chega nesses, você pode ter algumas diferenças. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Bom, se não há mais dúvidas, então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu sugiro a leitura do livro do Huey, onde vocês vão ter acesso a essas coisas, vai ter uma discussão lá bem interessante para vocês poderem ver. Eu vou postar alguns exercícios para vocês fazerem e desejo a vocês bons estudos. Tudo bem? Gente, tudo de bom para vocês. A gente se vê em breve. Fiquem em paz, fiquem com saúde, fiquem em casa. Tá joia? Forte abraço para vocês. Até mais.